Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para uma reflexão. Será que o tabu vai ser mantido por mais tempo? Qual tabu que eu estou falando? Esse que está no título e na thumb. Será que a gente vai manter por mais alguns anos o sul-americano sem conseguir vencer um europeu em partidas oficiais? Será que o Corinthians vai ser o último a conseguir isso? Antes de começar a falar sobre esse assunto, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e bora para mais essa resenha. O vídeo está saindo um pouco tarde, já na madrugada de segunda para terça-feira. Estava acompanhando o Flamengo agora, venceu o Esperance, vitória tranquila, sem forçar muito, mas o que de fato pegou nessa segunda-feira foi um empate, né, que o sabor de derrota do Boca contra o Benfica. E durante o jogo me surgiu uma reflexão. Será que a gente vai ver nesse Mundial de Clubes um clube europeu perdendo para um sul-americano? Será que o último a conseguir isso realmente vai ser o Corinthians em 2012? Será que a gente vai mais uma vez amargar grandes decepções e encarar o abismo entre o futebol europeu e o futebol sul-americano? A gente precisa discutir sobre isso. Primeiro, a gente precisa levantar um contexto histórico, econômico e social para a parada, né? Não dá para a gente só entender o jogo, só olhar o jogo, sendo que o futebol a gente precisa analisar contextos. Desde a Lei Bosman em 95, que permite que jogadores que tenham passaporte europeu trabalhem na Europa sem contar como um estrangeiro, como um extracomunitário, o futebol europeu se apropriou dos principais talentos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano em geral, usando essa artimanha. Você que é mais novo talvez não lembre, até as pessoas mais velhas, isso aí ficou um pouco esquecido no tempo, mas o Dida passou 6 meses suspenso na Itália e ele volta para o Corinthians em 2002, naquele primeiro semestre, por uma questão de documentação, que ele não era um jogador passível de ter uma documentação extracomunitária, se descobriu comunitária no caso, se descobriu um problema lá e ele tomou uma suspensão e veio jogar no Corinthians aqueles 6 meses. E daquele momento em diante se viu muito isso. Jogadores que conseguiam um passaporte abriam vaga para estrangeiros e por aí vai. Ainda continua a mesma regra que tinha nos anos 80, nos anos 90. A diferença foi essa, a Lei Bosman, que permitia que jogadores comunitários, jogadores que que tenham um passaporte europeu, possam jogar como um europeu, trabalhar na Europa como um europeu. E isso mudou o eixo do futebol mundial, mudou o aspecto do futebol mundial. Antes, os sul-americanos batiam de frente com os europeus. Depois disso, isso se transformou quase que impossível. E o retrato é claro. Desde que o Mundial de Clubes passou a ser organizado pela FIFA, em 2000, a primeira edição, o Vasco venceu o Manchester, o Corinthians empatou com o Real Madrid. Em 2005, o São Paulo ganhou do Liverpool. Em 2006, o Inter ganhou do Barcelona e em 2012 o Corinthians ganhou do Chelsea. Foram só essas vitórias em jogos oficiais de brasileiros contra europeus. E nesse Mundial de Clubes a gente já teve 2 oportunidades gigantes e talvez as oportunidades mais claras dos últimos 20 anos para um brasileiro ou para um sul-americano vencer um europeu. O empate do Palmeiras contra o Porto, mesmo o Palmeiras tendo sido melhor durante a partida, tendo criado mais oportunidades e ser um time melhor do que o Porto para mim ficou claro no jogo que é um time melhor que o Porto, mas não conseguiu vencer. Hoje o Boca estava surpreendendo, vencendo o Benfica, que é mais forte que o Porto. Mas no finalzinho,
o argentino do Benfica, os dois argentinos marcaram, né? O Di Maria fez o primeiro e o Otamendi fez no final, fez o empate do Boca. E aí, cara, eu fazendo o levantamento para esse vídeo, depois desse empate, de 2012 para cá foram 9 jogos, com 7 vitórias europeias e 2 empates. E os 2 empates talvez contra os dois times mais frágeis e fracos que enfrentaram sul-americanos em partidas oficiais de 2012 para cá. A vantagem é gigantesca. Não tem como comparar. E nesse meio do caminho tem alguns desastres. Tem bons jogos, mas tem alguns desastres. Tem o Fluminense perdendo para o Manchester City de forma cachapante. Tem o Barcelona humilhando o Santos naquele Mundial de 2011. Tem o Flamengo que jogou bem contra o Liverpool, mas o sul-americano não consegue vencer. Repito, dos últimos 9 jogos oficiais, 7 vitórias europeias e 2 empates. E aí, olhando para os próximos jogos, para as próximas rodadas e para a sequência desse Mundial de Clubes, você pega os próximos confrontos. Hoje, já nessa terça-feira, Fluminense e Borussia Dortmund entram em campo. De verdade, a chance do Fluminense ganhar do Borussia Dortmund é muito pouco, muito pequena. O Paris Saint-Germain encara o Botafogo ainda nessa fase de grupos. O Botafogo pega o PSG e pega o Atlético de Madrid. A chance do Botafogo vencer um desses dois jogos é bem remota. Talvez contra o Atlético, ali numa última rodada, o Atlético de Madrid já desanimado, pode ser. Mas é bem difícil disso acontecer. Visto o que o Botafogo está fazendo nessa temporada, um ano de reconstrução, visto que jogou contra o Seattle Sounders, é muito difícil o Botafogo ganhar de PSG ou de Atlético de Madrid que seja. Na sexta teremos Chelsea e Flamengo. Talvez uma oportunidade gigante, porque o time do Flamengo é muito bom. Mas de fato, dá para ganhar do Chelsea, que fez um final de temporada bom. Passou um pouco de sufoco contra o Los Angeles, de fato. Mas dá para ganhar? Se o Palmeiras, que é do mesmo nível do Flamengo, não conseguiu vencer o Porto, o pior Porto dos últimos 20 anos, o Flamengo vai conseguir vencer o Chelsea repleto de molecada, com sangue nos olhos para ganhar essa competição? Acho difícil. Tem Bayern de Munique e Boca. O time do Boca é bem frágil, é bem ruim. O que ele estava conseguindo fazer hoje era um jogo clássico de recital do que é o futebol argentino, de catimba, de provocação, de muita gana, de muita raça. Estava conseguindo carregar a vitória até o finalzinho dessa forma. Mas bola por bola não tinha mais que o Benfica. Ficou claro no final que mesmo com o Benfica com 1 a menos, pressionou até o gol do empate. Acha mesmo que o Boca pode ganhar do Bayern? E ainda temos Inter e River. A Inter campeã, vice-campeã da Champions League, contra um River Plate também em reconstrução, também em um outro momento. Melhor que o Boca, sim, mas um River Plate frágil. Contra uma Inter de Milão que vai entrar nessa Copa do Mundo de Clubes, muito provavelmente, com a faca nos dentes. E vai entrar porque tomou uma taca gigantesca na final da Champions. E vai entrar sim também, querendo uma resposta ao torcedor. Essa é a reflexão que eu trago para vocês. O futebol hoje, ele não é mais o mesmo do que era nos anos 90, do que foi nos anos 80. Ele mudou. E mudou porque a questão econômica interfere bastante. Mudou porque o eixo do futebol se resume hoje ao futebol europeu. E o futebol sul-americano, ele de fato está mais perto do Esperance da Tunísia, do Seattle Sounders, do Al-Ahly, do Al-Hilal, do que dos europeus. É um demérito para o futebol sul-americano, para o futebol brasileiro?
Na minha opinião, não. Não existe demérito em ser pior dos que são super melhores. Não existe demérito nisso. Competir é quase que impossível. Se a gente for fazer um levantamento de orçamento, talvez o Flamengo seja o único clube fora da Europa entre os 20, mas lá para 19º. Sim, a questão financeira no futebol brasileiro melhorou. Sim, Flamengo e Palmeiras são extremamente organizados. Sim, Flamengo pode ganhar do Chelsea. O Fluminense pode ganhar do Borussia. O jogo é jogado. Lambaria é pescado, como você quer esse ditado, então toma. Mas a gente precisa ser realista. Fazer o que o Corinthians fez em 2012 é praticamente impossível nos dias atuais. E não porque o Chelsea era muito inferior ao Corinthians, era o pior Chelsea da história, não. Era um Chelsea muito forte, em uma fase terrível, mas era um Chelsea muito forte. Era um Chelsea com escolhas erradas do técnico, mas era um Chelsea muito forte. E o viralatismo brasileiro é tão grande que a gente não consegue compreender o tamanho do feito do Corinthians. O Cássio foi melhor em campo? Foi, mas o Corinthians atacou o Chelsea. O Corinthians teve chance de fazer mais do que o gol do Guerreiro. Sim, teve. Só que olhando para trás, já se passaram quase 13 anos disso. 13 anos de que a gente viu um europeu perder para um sul-americano pela última vez. E eu tenho a sensação de que isso vai se estender. Não só em 2025, mas em 2026, em 27 e em 29 a gente vai ter uma outra chance de bater de frente com eles nessa Copa do Mundo de Clubes, se ela continuar em 2029. É isso. O futebol de fato mudou. O futebol de fato hoje é mais eurocentrista do que foi em toda a história. E se a gente não começar a olhar para o nosso ninho, para o nosso berço, para a nossa organização, para um futebol brasileiro com liga, para um futebol sul-americano mais forte, com melhor distribuição de renda, se a gente não olhar para o nosso, a gente vai olhar para eles cada vez mais longe. E eu falo do fundo do meu coração. Como corintiano, eu torci pro Palmeiras ganhar do Porto. Minha esposa me perguntou, falou assim, mas tá assistindo por quê? Você vai gravar sobre esse vídeo, sobre esse jogo? Eu falei, não, mas eu tô... Ela tá torcendo pra alguém? Eu falei, cara, de verdade, eu tô torcendo pro Palmeiras. Que os corintianos me xinguem. Mas eu tava torcendo pro Palmeiras. Pra o futebol brasileiro se posicionar. Que aqui também tem futebol. Que aqui também se joga futebol, bom futebol. Que aqui também tem clubes endinheirados, que aqui também tem clubes estruturados, que aqui também se faz futebol de forma séria. Não é só lá. Como eu vou torcer muito pro Flamengo contra o Chelsea, como eu vou torcer muito pro Fluminense, mesmo tendo diversas divergências de ideias com o Renato Gaúcho, mas eu vou amar o Renato Gaúcho ganhando amanhã. Imagina a coletiva do Renato, que coisa maravilhosa. Como eu torci pro Boca horrores hoje para ganhar do Benfica. Não basta só torcida. É preciso um algo a mais. E esse algo a mais passa por repensar muito a estrutura do nosso futebol. Jogo tem. Agora o resto